Oi, pessoal. Meu nome é Gustavo Henrique. Eu sou 019 do curso de Gestão e Análise Ambiental e entrei no finalzinho de 2019 no grupo PET Ambiental. Hoje, o meu TED, eu trago o tema sobre degradação ambiental e o ciclo de pandemias. E eu escolhi esse tema porque eu já trabalhei com ele durante uma disciplina que foi ministrada pelo nosso querido doutor Luciano, e eu escrevi um artigo de divulgação científica do mesmo tema. E eu acho que seria interessante, né, aproveitar essa oportunidade para trazer mais uma vez esse tema em discussão. Então, falando um pouco do que eu planejei para a apresentação de hoje, eu vou falar um pouco sobre a pandemia da Covid-19, pincelar o que seria o impacto ambiental, zoonoses e o papel da biodiversidade, trazer alguns exemplos e finalizar com uma conclusão. Bem, em 2019 surgiu um novo coronavírus chamado de SARS-CoV-2 e ele é responsável por adoecer as pessoas pela Covid-19. Até que em 11 de março de 2020 foi decretado pela OMS o estado pandêmico da doença. Então, a partir de então, muito se discutiu sobre os impactos de uma pandemia, mas também é necessário discutir o que propiciou o surgimento de um novo coronavírus e, então, uma nova doença de potencial pandêmico. Então, começou uma corrida de estudos para descobrir qual ambiente desenvolveu um novo coronavírus. E tudo apontava para o mercado atacadista de Wuhan. Esse mercado é conhecido por ser um mercado informal e com péssimas condições de salubridade e higiene. Por muitas vezes, os animais eram mantidos vivos e algumas vezes até apareciam espécies ilegais. E todo esse cenário propiciou o surgimento de um novo coronavírus. Pode passar. Então, para começar, vamos definir o que seria o impacto ambiental. Pode-se defini-la como qualquer ação que altere características físicas, químicas e biológicas do ambiente natural. Dentre as consequências do impacto ambiental, temos que ele afeta a saúde, segurança e bem-estar da população e da biota. Então, quando a gente caracteriza o cenário do mercado atacadista de Wuhan, a gente pode defini-lo como um impacto ambiental, uma vez que ele retira animais silvestres e exóticos do seu habitat e leva para outro ambiente e acaba afetando a biodiversidade. Então, qual a relação que existe entre degradação ambiental e zoonoses? Zoonoses são doenças transmitidas de animais para os seres humanos. E a gente pode acabar definindo uma zoonose também como um impacto ambiental da degradação do ambiente. Uma vez que, quando a gente destrói ecossistemas, a gente acaba agindo de forma prejudicial sobre a estrutura da biodiversidade. E aqui é interessante discutir como o papel fundamental que a biodiversidade exerce como uma barreira natural entre vírus que existem, que antes só existiam em algumas espécies, em alguns biomas isolados, e então passa a ter contato com os seres humanos. Isso acontece pela diluição da proteção natural causada pelo impacto ambiental. Então, agora a gente pode refletir um pouco e chegar à discussão de como surge uma nova zoonose. O impacto ambiental exerce uma pressão sobre populações de animais, submetendo ele em novas condições. Consequentemente, essa pressão ambiental acaba recaindo sobre micro-organismos que existem dentro desses animais, como o vírus. Então, os vírus, eles acabam respondendo de forma natural a esse estresse ambiental. É tido que, em casos desfavoráveis, os vírus tendem a se reproduzir e, devido à sua alta capacidade de reprodução
e alta capacidade evolutiva, eles acabam passando por um processo chamado de transbordamento. É um processo que pode ser definido como um vírus que antes somente se hospedava em uma espécie única, em uma determinada espécie de animal exótico, ele salta para uma outra espécie, que pode ser um outro animal exótico ou até mesmo um ser humano. Então, isso é chamado de transbordo, quando um vírus salta de um organismo para o outro. E então a gente pode trazer um caso de um impacto ambiental, acho que conhecido por todos como o desmatamento, que acaba fragmentando a paisagem, levando à perda de ambiente. E isso submete animais em novas condições. Então, diferentes populações vão reagir de forma diferente sobre essa nova pressão ambiental. Algumas populações podem desaparecer enquanto outras se sobressaem e pode acabar levando ao surgimento de novas espécies. Consequentemente, essa pressão e estresse ambiental acaba levando a processos evolutivos dos vírus que estão hospedados nesses animais. Então, pode acontecer o transbordo. Mas como que um vírus que hospeda um animal de um bioma tão distante chega a um ser humano? Aí a gente já pode citar a aproximação não natural que acontece. Muitas vezes a gente destrói um ambiente natural para construção e expansão de aglomerados urbanos. E isso, por si só, vai levar a um contato entre animais silvestres e os seres humanos. E também a gente muitas vezes desmata ambientes para a criação de pastagens e libera rebanho de gados. Por si só, esse gado terá contato com outros animais silvestres e eles podem acabar sendo constituídos como uma ponte entre um vírus de animais silvestres para os seres humanos. Então, é a forma como a aproximação não natural como a aproximação não natural leva oportunidades para casos de transbordo chegar aos seres humanos. Então, cientistas sugerem que a degradação de habitats incita processos evolutivos mais rápidos em vírus e diversifica doenças. E o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2016, apresentou um relatório que revela que, em média, 3 novas doenças infecciosas surgem a cada ano, sendo 75% delas zoonóticas. Pode passar. Agora eu trago alguns casos de zoonoses. O surto de febre amarela, que aconteceu há algum tempo atrás, estudos apontam que ela está ligada aos recordes de desmatamento que aconteceu na Amazônia, e o vírus de Ebola e AIDS saltaram para os seres humanos devido à destruição maciça de florestas tropicais. Então, algumas doenças que muitas vezes a gente nem sabe que são zoonoses, são resultado da degradação ambiental. E na AIDS é importante a gente trazer um outro termo, como o racismo ambiental. É mais comum um surto de AIDS em ambientes de baixa salubridade e péssimas condições de higiene, e o que leva a classes mais baixas da sociedade a ter um surto de AIDS, por exemplo. Pode passar. Agora, uma maneira de exemplificar a degradação ambiental e um caso de contato não natural entre animais silvestres e seres humanos, eu trago o filme Os Sem Florestas. Eu acho que provavelmente todos já ouviram falar e alguns já devem ter assistido. Ele conta a história de um grupo de animais silvestres que, após a sua fase de hibernação, eles acordam e se deparam que o seu ambiente natural foi perdido, uma parte desse ambiente foi perdido para a construção de um novo aglomerado urbano. E aí eles percebem que eles estão prejudicados porque seus recursos foram limitados. Então eles bolam um plano para que eles não morrerem, tem que acabar tendo mais contato com os seres humanos e a roubar os recursos deles. E isso ajuda a exemplificar, por exemplo, o contato não natural, né? Muitas vezes animais silvestres
sem muita opção, acaba indo para aglomerados urbanos por questões de recursos, né, por ter sido a sua área de vida restringida. Em um certo momento do filme, né, um contato acho que de um dos animais com algumas crianças, as crianças se assustam porque o animal pode passar raiva para ela. E raiva, inclusive, é uma zoonose. Pode passar. Dito isso, a gente pode trazer algumas reflexões sobre o tema que acaba sendo cada vez mais urgente. É fundamental a gente perceber como a saúde ambiental está intimamente ligada à saúde humana. Então, quando a gente preserva um ambiente natural e preserva a biodiversidade, é o mesmo que estar preservando a saúde e o bem-estar humano. E também a gente pode refletir sobre o aparato legal que contempla a paisagem natural em território nacional. Aqui eu citei a Lei 12.651 de 2012, que é a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, que traz as áreas protegidas e as regras, e a Lei 13.123 de 2015, que é a Lei da Biodiversidade. Então é importante a gente olhar criticamente para essas leis e, e analisar se elas são fundamentadas cientificamente, se elas são eficientes naquilo que elas se propõem, para aquilo que elas foram criadas. As ferramentas que elas contemplam, se elas são suficientes para preservar o meio ambiente, a biodiversidade e, consequentemente, a saúde humana. E, é claro, fomentar a pesquisa, né? É um assunto, assim, podemos dizer, recente, muitas questões continuam nubladas, então é importante fomentar pesquisa e estudos para que a gente possa compreender como o manejo do ambiente natural acaba afetando a biodiversidade e a população humana. Eu trouxe as referências que eu utilizei para a apresentação, eu baseei ela 90% no artigo que eu escrevi para a revista Guia durante a disciplina e também peguei algumas informações mais atuais. E agradeço a atenção de todos.